Olá, povo brasileiro. Hoje eu estou aqui para ler mais um capítulo deste livro Autobiografia de um Yogi. Hoje eu vou ler o capítulo 18. Um muçulmano, autor de prodígios. Isso está na página 198. Página 198, Autobiografia de um Yogi. Capítulo 18. Um muçulmano autor de prodígios. Anos atrás, neste mesmo quarto, agora ocupado por você, um muçulmano autor de prodígios realizou 4 milagres diante de mim. Siri Yukteswar fez esta afirmação durante sua primeira visita a meu novo alojamento. E imediatamente após a matrícula na faculdade de Serampore, eu alugar um quarto numa pensão vizinha chamada Panti, residência de estudantes de Pancha, peregrino buscador do conhecimento. Era uma antiquada mansão de tijolos, de frente para o rio Ganges. Mestre, que coincidência! Estas paredes de pintura recente realmente estão cheias de velhas recordações? Com renovado interesse, olhei em volta do quarto mobiliado com simplicidade. É uma longa história. Meu guru sorriu em recordação. O nome do faquir era Afzal Khan. Faquir é um yogi muçulmano, do árabe faquir, pobre, originalmente aplicado a derviches com votos de pobreza. Filho, tenho sede. Traga-me um pouco de água. Um sannyasi coberto de pó um dia fez este pedido a Afzal. Então, menino, numa pequena aldeia de Bengala Oriental. Mestre, sou muçulmano. Como pode o senhor, um hindu, aceitar beber de minhas mãos? Gosto da sua sinceridade, meu filho. Não sigo as regras de ostracismo ditadas pelo sectarismo impiedoso. Vá, traga-me água depressa. A respeitosa obediência de Afzal foi recompensada por um olhar afetuoso do yogi. Você possui bom karma de vidas anteriores, observou solenemente. Vou lhe ensinar certo método de yoga que lhe dará domínio sobre um dos reinos invisíveis. Os grandes poderes que obtiver deverão ser empregados para fins meritórios, jamais por egoísmo. Percebo, infelizmente, que você trouxe do passado algumas sementes de tendências destrutivas. Não permita que germinem regando-as com novas ações más. A complexidade do seu karma anterior é tal que esta vida para reconciliar suas conquistas yogis com os mais elevados objetivos humanitários. Depois de instruir o surpreso jovem numa técnica complicada, o mestre desapareceu. Afzal praticou fielmente seu exercício de yoga durante 20 anos. Seus feitos miraculosos começaram a atrair cada vez mais atenção. Parece que ele estava sempre acompanhado de um espírito desencarnado chamado Hazrat. 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 Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome. Hazrat.
Esta entidade invisível era capaz de satisfazer o mais leve desejo do faquir. Ignorando a advertência do seu mestre, Afzal começou a fazer mau uso dos seus poderes. Qualquer objeto que pegasse, repusesse no lugar, logo desapareceria sem deixar vestígios. Esta desconcertante circunstância fazia do muçulmano um convidado geralmente indesejável. Ele visitava grandes joalherias de Calcutá, de tempos em tempos, apresentando-se como possível comprador. Qualquer joia que suas mãos tocassem desaparecia logo após sua saída da loja. Afzal estava frequentemente cercado por centenas de pessoas atraídas pela esperança de aprender seus segredos. O faquir convidava-as de vez em quando a viajar com ele. Na estação ferroviária dava um jeito de tocar um talão de passagens que, a seguir, devolvia ao funcionário dizendo: "Mudei de ideia, não as quero agora." Mas ao embarcar no trem com sua comitiva, Afzal estava de posse das passagens necessárias. Mais tarde, meu pai contou que a ferrovia Bengala-Nagpur, onde trabalhava, fora uma das companhias lesadas por Afzal Khan. Estas proezas causavam um tumulto indignado. Os joalheiros e vendedores de passagem em Bengala estavam tendo crises de nervos. Os policiais que buscavam prender Afzal sentiam-se impotentes. O faquir removia qualquer indício incriminatório dizendo simplesmente: "Hazrat, tira isto daqui." Siri Yukteswar levantou-se de seu assento e caminhou até a sacada de meu quarto, que dava vista para o Ganges. Eu o segui, ansioso por ouvir mais sobre o desnorteante muçulmano. Esta pensão Patti pertenceu anteriormente a um amigo meu. Ele conheceu Afzal e convidou-o a vir aqui. Meu amigo também convidou cerca de 20 vizinhos, eu inclusive. Naquela época eu era muito jovem e sentia viva curiosidade pelo notório faquir. O mestre riu. Tomei a precaução de não usar objetos de valor. Afzal examinou-me com interesse e a seguir comentou: "Você tem mãos fortes. Desça até o jardim. Apanhe uma pedra lisa e nela escreva seu nome com giz. Depois atire-a no Ganges o mais longe que puder." Obedeci. Assim que a pedra sumiu debaixo das ondas distantes, o muçulmano de novo dirigiu-se a mim. "Encha uma vasilha com água do Ganges, perto da entrada desta casa." Quando voltei com a jarra de água, o faquir gritou: "Hazrat, coloque a pedra na jarra." E a pedra apareceu imediatamente. Retirei-a da jarra e achei minha assinatura, tão legível como no instante em que a escrevi. Babu. Não me recordo o nome do amigo de Siri Yukteswar. Assim, refiro-me a ele simplesmente como Babu, que significa Senhor. Babu, um de meus amigos, presente no quarto, usava um antigo e pesado relógio de ouro com corrente. O faquir examinou-os com admiração, mau sinal. Em breve tinha sumido. "Afzal, por favor, devolva meu relógio de estimação, que é herança de família." Babu implorava quase em lágrimas. O muçulmano continuou em estoico silêncio por alguns instantes e então disse: "Você tem 500 rúpias num cofre de aço. Traga-as para mim e te direi onde localizar o seu relógio."
O aturdido Babu partiu imediatamente para casa. Pouco depois voltou e entregou a Afzal a quantia exigida. Vá à pontezinha perto da sua casa. O faquir deu as instruções. Peça a Asrat que lhe dê o relógio e a corrente. Babu saiu correndo. Ao regressar, ostentava um sorriso de alívio, mas nenhuma joia. Quando dei ordem a Asrat conforme as instruções, declarou: meu relógio veio pelos ares até cair em minha mão direita. Estejam certos de que primeiro tranquei minha herança familiar num cofre antes de me reunir ao grupo aqui. Os amigos de Babu, testemunhas do tragicômico resgate de um relógio, olhavam com ressentimento para Afzal. Então ele falou apaziguador: por favor, digam o nome da bebida que desejarem. Hasrat se incumbirá de produzi-la. Alguns pediram leite, outros suco de frutas. Não me espantei quando o enervado Babu exigiu uísque. O muçulmano deu uma ordem. O obediente Hasrat enviou recipientes selados pelos ares, que desceram ao chão com um baque surdo. Cada homem encontrou a bebida que desejava. A promessa de uma quarta proeza espetacular naquele dia foi sem dúvida satisfatória para o nosso anfitrião. Afzal ofereceu para providenciar um almoço instantâneo. Vamos encomendar os pratos mais caros, sugeriu Babu, tristemente. Quero uma refeição caprichada em troca das minhas 500 rúpias. Tudo deve ser servido em pratos de ouro. Assim que todos manifestaram suas preferências, o faquir dirigiu-se ao incansável Hasrat. Seguiu-se grande estrépito. Travessas de ouro cheias de caril, elaboradamente preparado, luxes, pães quentes e muitas frutas fora de estação aterrizaram aos nossos pés, vindos de parte nenhuma. Toda a comida era deliciosa. Depois de nos banquetearmos durante 1 hora, começamos a ir embora. Um barulho tremendo, como se os pratos estivessem sendo empilhados, nos fez dar meia volta. Assombro! Não havia sinal de pratos resplandecentes e nem dos restos de comida. Guruji, interrompi. Se a Afzal podia facilmente obter coisas como pratos de ouro, por que cobiçava propriedade alheia? O faquir não estava superiormente desenvolvido em espiritualidade, explicou Sri Yukteswar. Seu domínio de certa técnica de yoga deu-lhe acesso a um plano astral onde qualquer desejo imediatamente se materializa, tendo como intermediário um ser astral chamado Hasrat. O muçulmano podia extrair da energia etérica os átomos de qualquer objeto por um ato de poderosa vontade. Objetos astralmente produzidos, entretanto, têm estrutura evanescente. Não podem ser retidos por longo tempo. Afzal ainda cobiçava a riqueza terrena, cuja aquisição, apesar de exigir trabalho mais duro, tem durabilidade mais garantida. Dei uma risada. Às vezes essa também some inexplicavelmente. Afzal não era um homem de realização divina, continuou o mestre. Os verdadeiros santos realizam milagres de natureza benéfica e permanentemente porque estão sintonizados com o Criador onipotente. Afzal era um homem comum, dotado do extraordinário poder de penetrar no reino sutil,
onde os mortais não costumam entrar antes da morte. Agora, compreendendo Guruji, o mundo pós-morte parece ter alguns aspectos encantadores. O mestre concordou. Nunca vi Afzal depois daquele dia. Porém, alguns anos mais tarde, Babu veio à minha casa para mostrar-me um artigo de jornal com a confissão pública do muçulmano. No artigo fiquei conhecendo os fatos que acabei de lhe contar sobre a iniciação de Afzal, quando adolescente, por um guru hindu. O foco principal do artigo, segundo a memória de Sri Yukteswar, era: eu, Afzal Khan, escrevo estas palavras como ato de penitência e aviso aos que buscam a posse de poderes miraculosos. Durante anos fiz mau uso das prodigiosas habilidades a mim concedidas pela graça de Deus e de meu mestre. Embriaguei-me de egoísmo, considerando-me acima das leis comuns da moral. Chegou afinal meu dia do ajuste de contas. Encontrei recentemente um ancião numa estrada, nas imediações de Calcutá. Ele caminhava penosamente, mancando, e carregava um objeto brilhante que parecia ouro. Dirigi-me a ele com cobiça no coração. Sou Afzal Khan, o grande faquir. O que é que você tem aí? Esta esfera de ouro é minha única riqueza material. Não deve ter interesse para um faquir. Suplico-lhe, Senhor, cure minha perna manca. Toquei a bola e afastei-me sem responder. Atrás de mim seguia o velho mancando. De repente lançou o grito: meu ouro sumiu! Ante minha indiferença, ele falou de súbito, com voz forte, que saía esquisitamente de seu corpo frágil. Não me reconhece? Parei emudecido, consternado, ao descobrir tarde demais que o velho insignificante e aleijado não era outro senão o grande santo que há muito tempo me iniciara em yoga. Ele endireitou-se, seu corpo instantaneamente se tornou vigoroso e jovem. Então, o olhar do meu guru era flamejante. Vejo com meus próprios olhos que você usa seus poderes não para ajudar a humanidade sofredora, mas para assaltá-la como um ladrão vulgar. Retire os seus poderes ocultos. Hazrat está livre de você. Nunca mais você aterrorizará Bengala. Chamei Hazrat em tons angustiados. Pela primeira vez ele não apareceu em minha visão interna. Mas de repente um véu escuro foi levantado. Vi claramente a blasfêmia que era a minha vida. Meu guru, agradeço por banir minha prolongada ilusão. Eu soluçava a seus pés. Prometo abandonar minhas ambições mundanas. Farei um retiro nas montanhas para uma solitária meditação em Deus, na esperança de compensar meu passado de maldades. Meu mestre me encarou com silenciosa compaixão. Sinto sua sinceridade, disse finalmente. Em virtude de seus primeiros anos de rígida obediência e pelo arrependimento atual, vou conceder um benefício. Seus demais poderes estão perdidos, mas sempre que necessitar alimento e roupa, ainda poderá chamar Hazrat para que os forneça. Dedique-se de todo o coração à compreensão divina na solidão das montanhas. Meu guru então desapareceu. Fiquei sozinho com minhas lágrimas e reflexões. Adeus, mundo. Vou buscar o perdão do bem-amado cósmico. Fim do capítulo 18.